Estenda suas mãos aqui para frente, igreja. Oh, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Paizinho querido. Ah, Pai, que momento é esse tão especial que nós estamos esperando, Senhor. Momento é esse, Pai, que a tua semente será plantada em cada coração. Pai, esse momento pelo qual o Senhor, Pai, nos faz, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer para cada coração aqui nessa noite. Pai, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, a capacitar o teu filho. Pai, que a boca dele só fale aquilo que o teu coração, Senhor, deseja nessa noite. Pai, que não seja o homem, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo a falar conosco. Ah, Paizinho querido, abre a tua boca, Senhor, e fala conosco. Porque, Pai, desejamos ouvir, desejamos, Pai, ser alimentados por Ti nessa noite. Pai, te agradecemos porque o Senhor já está fazendo coisas grandes nesse lugar. E a tua palavra, Senhor, vai vir, Senhor, vai vir com poder de transformação. Pai, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer, Pai, renovo para cada um de nós. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, que ainda vai fazer através da tua palavra, Senhor, por nós. Muito obrigada, Senhor. Capacita, Senhor, o teu filho. Abençoa, Pai, e que ele venha falar somente aquilo que o teu Espírito Santo quiser que ele fale nessa noite. Muito obrigada, Pai. Amém, Senhor. E graças a Deus. Aleluias. Às vezes é assim, a gente busca, a gente ora, a gente estuda, mas tudo que a gente faz não passa apenas de 12 cântaros. É aqui que Deus manda a chuva. Sabia? E que assim seja mais uma vez. Amados, estamos falando sobre os 5 sentidos espirituais. Estamos buscando entendimento. Estamos buscando entendimento, partindo de um princípio daquilo que é perecível, daquilo que é passageiro, para começar a entender aquilo que é eterno, aquilo que é permanente. Então, quando Deus, nós falamos isso na semana passada, quando Deus começa a falar conosco, a partir daquilo que conhecemos, a partir daquilo que nos é natural, na realidade não é para que nós permanecemos no natural, mas para nos fazer transportar para o sobrenatural. Não será o versículo de hoje, mas eu faço questão de ler um versículo que nós colocamos por base para todas as mensagens dos 5 sentidos espirituais, que é a de Hebreus 5:13. Nós lemos na semana passada, vou ler rapidamente, pode deixar que eu leio, para a gente então entrar na palavra de hoje. Lá nós lemos e diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, olha como se alcança a perfeição. A perfeição é alcançada em razão de um costume. Que costume é esse? Em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então nós falamos e eu repetimos mais uma vez essa noite a necessidade de nós aperfeiçoarmos e discernirmos os nossos sentidos espirituais. Por quê? Porque Deus espera que a gente aprenda a exercitar bem esses sentidos. Para quê? Para que você comece a discernir bem e começar a entender como eles funcionam. E nessa noite nós vamos falar sobre tato ou contato. Antes eu estava querendo falar sobre o olfato, mas o Espírito Santo falou assim: não, eu estava aqui no domingo e eu dei um abraço a 2 irmãos que estavam aqui. Naquele momento que eu os abracei, o Senhor falou comigo: não, vai do jeito que eu quero. E a gente tem que estar sensível, porque muitas das vezes você jejua, você ora, você sobe monte e Deus não fala nesse momento. Aí você está lavando uma louça na pia, você está lavando o carro, você está fazendo algo que você não imagina, que não tem nada a ver, não é uma atividade espiritual. Mas naquele momento Deus fala contigo. Naquele momento, se você estiver ligado, é que vem o rema, é que vem a instrução para a tua vida. Deus, Ele faz dessa maneira para nos instruir que nossa forma de buscar precisa ser alinhada, porque assim como Ele é integral conosco, nós precisamos ser integrais com Ele. Mas pode abrir, vamos ler a palavra de Deus aí, você senta.
já que você ficou de pé tão respeitosamente. Marcos capítulo 5, versículo 21. Depois de hoje teremos mais um dia de ministração, que é o último sentido, que vai ser sobre o olfato, na semana que vem. Mas vamos lá. Essas mensagens, meus amados, estão ficando guardadas, tá? Elas estão lá no nosso canal do YouTube. Sequencialmente, eu estou isolando só a parte da mensagem para ficar como um arquivo de edificação, para que você possa mandar para alguém. Aquilo que fala conosco, nós não podemos reter em nós, precisamos compartilhar. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Então o homem já estava crendo, que o Senhor tocasse nela, se impôsse as suas mãos, a sua filha ia viver. Continuando: e foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido todo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e o tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada do teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Ou seja, falaram para Jairo: Jairo, já era, perdeu, morreu. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, a mais dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, ou seja, tocando na menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com o espanto. Podeis sentar. Até aqui. Antes de nós começarmos a falar pela palavra, e como nós falamos antes, Deus vai nos conduzindo a revelar os valores eternos do reino através da didática dos valores da terra. Através daquilo que você vê, você começa a entender aquilo que você não vê. E você começa a ser levado para um plano do Espírito, onde você começa a entender a tua verdadeira origem. E hoje, se nós vamos falar de toque, nós precisamos entender como tocar ao Senhor e como nós somos tocados pelo Senhor. Eu estava aqui no domingo. Domingo foi uma noite diferente. Foi uma noite especial. Parecia que o céu estava baixo. Eu estava aqui, eu não quis parecer esquisito, mas Deus confirmou essa palavra nesse dia, no domingo, de uma forma tão forte, que eu senti uma presença aqui tão forte,
O céu parecia que dava para tocar. Eu não aguentei, eu tive que me ajoelhar, não consegui ficar de pé. Alguns aqui viram, perceberam, eu tive que me ajoelhar enquanto nós adorávamos, porque a presença do Senhor invadiu toda a casa. E quando Deus está presente, não tem mais o que fazer, é se prostrar e se jogar aos seus pés. No início eu não estava querendo, mas eu fui sentindo um incômodo tão grande que eu não conseguia, eu precisava me jogar aos pés do Senhor. A vontade que eu tinha era de abraçar, porque era uma sensação de como se eu pudesse tocá-lo. Essas experiências precisam fazer parte da sua vida, mas não é de uma vez ou outra. Porque quando a gente leva um relacionamento com Deus, uma vida cristã, em que a gente não sente isso, a nossa vida cristã, ela não é de sentimento, ela não é de emoção. Nós vivemos pela certeza do que está escrito. E nós, muitas das vezes, nos guiamos por emoção, e a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Mas a emoção, ela também é tocada quando o teu Deus está presente. É uma consequência. Você não pode medir a presença de Deus se você chorou ou não chorou, se o culto está cheio ou se o culto está vazio. Não é assim que você percebe, é simplesmente pela fé daquilo que está escrito, naquilo que Ele falou que vai fazer, que está fazendo. E assim a gente vai se relacionando e descobrindo como nos comunicar com Deus. E se nós precisamos aprender a nos comunicar no reino do Espírito, vamos olhar para o reino natural. Você se comunica através de quê? De duas formas. Ou forma verbal ou não verbal. A forma verbal é quando você escreve ou fala, assim como eu estou falando com vocês. Mas tem a forma não verbal de comunicação. Qual é a forma não verbal? É as suas expressões, é o seu olhar, é o seu semblante. Quando a gente chega aqui e percebe algum irmão triste, às vezes ele não fala que está triste, mas porque a gente conhece, a gente olha o semblante daquele irmão e percebe que ele não está bem. Ele percebe que ele está debaixo de luta, talvez precisando de um abraço, de uma palavra, de uma comunicação direta ou indireta, porque ele está se comunicando com você e você precisa respondê-lo. Se ele está se comunicando de uma forma não verbal, então se comunica com ele de uma forma não verbal. Aperta a mão dele, sorri para ele, ainda que isso não lhe seja retribuído. E a comunicação não verbal, os psicólogos, eu tenho essa característica em mim, os psicólogos costumam chamar de sinestésica, a pessoa sinestésica. É aquela que, para transmitir um sentimento, ela precisa tocar. Eu não sei se você já percebeu, e tem gente que não gosta disso. Tem gente que fala assim, aquele irmão chega e fica tocando. E não é toques indecorosos, é apenas você tocar no ombro, às vezes você apertar a mão. E eu costumo ser esse tipo de pessoa, ter essa necessidade de estar me expressando e transferindo o que eu sinto, o que eu penso, até profetizando através do toque. Nem todo mundo gosta, mas a palavra de Deus diz que é um instrumento do Senhor e Ele também nos toca. Há coisa mais maravilhosa do que ser tocado com um abraço no momento que você mais precisa? Há coisa mais gostosa do que você receber um abraço num momento difícil sem que você tenha pedido, simplesmente porque você viu que o Deus falou com alguém e esse alguém veio até você e te abraçou. Às vezes a pessoa não fala uma palavra, ela não sabe o que você está passando, ela não sabe as tuas lutas, ela simplesmente quer aliviar o seu fardo, ela simplesmente quer demonstrar, olha, eu estou aqui, o teu Deus está aqui. Porque quando você toma essas atitudes, entenda uma coisa, assim como Deus estava com Jesus, quando Ele falou para os seus discípulos, que os discípulos viraram para Ele e falaram, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não sei quem foi que falou isso, foi Felipe, eu não lembro. Se alguém lembrar e fala, mostra-nos o Pai. Foi Felipe que falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E lindo que ele vira e fala assim, aí, não era mais Jesus falando. Olha como é que ele fala, o tempo verbal. Felipe, você não está me vendo? Crede, pelo menos pelas mesmas obras. Ele está falando através de Jesus, eu estou aqui. Ele é meu filho, mas ele está em mim, eu estou nele. Nós somos um. E o lindo disso é que Deus quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Eu quero ser um com você. Porque
eu toco. E eu quero usar você para tocar. Eu quero usar a sua comunicação que vocês chamam de sinestésico. Não tem problema o nome que vocês deram. Só tem que funcionar. Tem que estar à minha disposição. Eu preciso usar você para curar aqueles que precisam. Você é uma parte sadia do corpo, então eu preciso usar você para tocar naquele que está doente no corpo. Eu preciso usar. Agora você precisa entender como funciona o dom espiritual, como funciona o sentido espiritual. Porque o toque estimula a comunicação. O toque, ele transmite empatia da maneira correta. Ele transmite segurança, né, Pinho? Aperta a mão de um homem, vai conhecer. Como é que se aperta? Prazer, meu nome é Pinho. Meu pai me ensinou assim. Vai apertar a mão de um homem, aperta com força. Vai fazer uma entrevista numa empresa, quando apertar a mão de alguém que está te entrevistando, aperta com força, demonstra firmeza, não é assim, Pinho? Um toque. No primeiro contato, você já fala alguma coisa sobre você. A postura é uma comunicação sinestésica, uma comunicação não verbalizada, mas quando você tem uma determinada postura, uma forma de sentar, uma forma de andar, já fala sobre você, já revela características sobre a sua personalidade, não é mesmo? E Deus quer tocar em todas essas áreas do seu ser, porque Ele vai usar tudo. Ele vai alinhar o que está desalinhado para transformar o que você carrega em remédio de cura e transformação para as vidas. Engraçado que nessa passagem que nós lemos, eu escrevi aqui, é interessante perceber Jesus comunicando quem era das duas formas, a verbal e a sinestésica, para curar duas pessoas que representavam uma mesma necessidade. Qual era a necessidade daquelas duas? Vida. Por que eu li toda essa passagem? Porque vai falar que Jesus sai para curar uma menina que há 12 anos ela está o quê? Há 12 anos ela tinha 12 anos de idade e ela estava enferma. E no meio do caminho, uma mulher que há 12 anos estava com o quê? Com hemorragia. Você acha que é coincidência isso? Não. Ali está falando, sabe o que? E mulher na Bíblia representa o quê? A igreja. O Senhor estava falando, sabe o quê? O problema da nova geração, que quando você olha, você não vê nada na cabeça. E você olha para uma menina, muitas das vezes de 12 anos, o feminismo já tomou conta dos seus pensamentos, dos seus valores não existem mais. Você olha e fala, meu Deus do céu, será que tem jeito? Tem jeito. Mas a cura dessa menina não está na menina, está na geração anterior. Porque ela está assim por causa da hemorragia da sua mãe. A igreja de hoje que está morrendo é reflexo de uma igreja que está debaixo de hemorragia. E quando Deus decide ir lá fazer a obra, Ele está tocando nas duas meninas e num homem chamado Nicodemos. Por quê? Porque aquele homem representa o quê? Se a mulher dele estava lá, ele era o maioral da sinagoga. Era correto ele ter com Jesus pela sinagoga? Não, ele teve que se humilhar e ir atrás de alguém que não era referendado na sinagoga. Então ele já se humilha. Para quê? Para pedir um toque. O que ele fala para Jesus? Se você apenas tocar na minha filha, se você impor as mãos. E Jesus toca, porque Jesus pega ela pela mão e levanta. Jesus faz assim, olha, ele chega para ela, segura a mão. Menina, talita cumi. Conforme ele pediu, conforme ele creu, Jesus se manifestou. Labaço que andarai, remanto que andarai. E é lindo. Por quê? Porque naquele mesmo tempo Jesus estava curando um sacerdote. A origem do problema estava onde? Estava no sacerdote. Onde está a origem do problema de uma família que cai? No sacerdócio do pai dentro de casa. Ou na ausência, não tem pai, então na ausência dele. O problema de uma geração que se perde está
na falta de paternidade naquele lar. E Jesus estava ali curando ele. E engraçado que ele não só estava sendo tocado, como estava sendo tocado no profundo. Por quê? Porque quando aquela mulher chega, aí foi um absurdo para ele. Porque ele já estava se humilhando indo lá. Mas ver uma mulher impura, porque a mulher que ela tinha hemorragia, ela não poderia ficar perto de ninguém, ela não poderia tocar em ninguém. E quando ele vê aquela mulher que toca ele e sai virtude dele, sendo ela impura, segundo as leis, ele teve que quebrar muito paradigma dentro dele para entender o que Deus estava fazendo. Por quê? Porque se naquele momento ele resolve ficar com a lei, a sua filha estava morta, iria continuar morta. Naquele momento ele teve que abandonar tudo que ele sempre defendeu, tudo que ele sempre acreditou, e deixar Jesus renovar ele e se submeter. E naquele momento que chegam para ele e falam assim: olha, a mulher fala: fui eu que te curei, fui eu que recebi, fui eu que te toquei. E os homens falam: Senhor. Jesus fala: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos: todo mundo está te tocando, está todo mundo te apertando. Não, alguém me tocou de maneira diferente. Está entendendo o que Deus quer falar para a gente hoje? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque você entrou por aquela porta, você está nos assistindo, e você já pensou quantas orações você já deve ter feito para Deus? Ou a pessoa do teu lado está aí tentando tocar Jesus. Estava todo mundo tocando Jesus, mas só uma mulher naquele momento conseguiu receber a vitória que ela tanto pedia. Então Deus está dizendo o quê? Não adianta me tocar, não é de qualquer maneira. Não é porque você entrou numa igreja, não é porque você é dizimista, não é porque você é ofertante, não é por isso. Ela creu e ela venceu a sua própria humilhação. Sabe por quê? Entenda uma coisa. A palavra de Deus diz que ela gastou dinheiro com os médicos, tudo que tinha. Médico, ele faz o quê para te examinar? Ele te toca. Aquela mulher já estava cansada de ser tocada. Por quem ela gostaria de ser tocada? Por sua família, ela não podia mais. Pelo seu esposo, ela não podia mais. A quem ela amava, ela teve que se afastar e não podia transmitir. Mas aqueles a que ela procurou solução, a estes tocavam e não conseguiam dar solução para ela. A ordem natural é que aquela mulher estivesse num estado de frustração tão grande que ela falasse assim: todos já me tocaram, vai ser mais um. Mas ninguém tocou nela como Jesus tocou. Pastor, mas foi ela que tocou em Jesus? Não. Entenda uma coisa: para ela se deslocar de onde ela estava, perfurar a multidão, obstinadamente, e se chegar a Jesus, ela já tinha sido tocada. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Nós precisamos entender como é que Jesus nos toca. Nós precisamos perceber o toque de Jesus. Nós precisamos perceber o Senhor nos tocando, porque é mais do que comunicar, gente. Você quer ver? Vamos ilustrar de uma maneira que eu consiga entender. Você viu alguém parecido com a outra pessoa, numa condição semelhante, mas naquele momento você decidiu ajudar. Aí o seu cônjuge chega para você, ou alguém que está perto de você: por que você se mexeu? Por que você decidiu ajudar? Esse aí, me senti tocado. Já falou assim? Aí eu me senti tocado. Quem você acha que te tocou? Tá entendendo? Para mim e para você, o toque é algo físico, para gerar uma reação no teu espírito e invade a sua alma. Para Deus é algo no espírito, que não tem a carne, mas que de igual maneira vai dominar a sua alma e vai fazer você se mover. Nós precisamos entender os sentidos espirituais, em nome de Jesus. Chega de uma vida vazia, chega de uma vida de crente comum, chega
em nome de Jesus. Então 12 anos ela estava ali sofrendo. Muita gente já tinha tocado nela. Aí você para pensar. Eu até coloquei aqui. O verdadeiro pai. Aleluia. Não vou ler de cima. Aleluia. 12 anos que aquela mulher sangrava e não podia ser tocada por ninguém. Jesus quer tocar e trazer de volta a vida. A vida nova. Há uma nova geração. Mas para isso a geração anterior precisa se humilhar e ser tocada novamente. Aquela mulher já tinha sido tocada por muitos médicos. E tinha tudo para não crer que com Jesus podia ser diferente. Mas ela creu que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Ela não viu Jesus como uma pessoa comum, entenda. Ela viu que o Pai estava com ele. O verdadeiro Pai toca na intimidade do Filho. Para quê? Para circuncidar, estabelecer uma aliança que passa a gerar muitos filhos. Como uma árvore. Como é que você faz para a árvore dar mais fruto? A um determinado ponto você precisa podar ela, para que ela comece, se encha e produza mais fruto ainda. Lá em Atos 7, não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. Lá em Atos 7, diz assim, 8: e assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este, às 12, quantos anos tinha a mulher lá? 12, quantos anos tinha a menina? 12. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava tocando na intimidade de quem? Jesus estava tocando na intimidade de uma mulher que representa quem? Uma igreja. Jesus estava fazendo o quê? Estancando a hemorragia, tocando, circuncidando, para que ela voltasse a gerar. Jesus quer fazer isso conosco. Mas às vezes alguém pode ter te tocado. Alguém pode ter exercido uma falsa paternidade sobre sua vida. Alguém pode ter te tocado na sua intimidade, nas áreas do seu interior, que pouquíssimas pessoas têm acesso. E você deu acesso a essa pessoa. E ela, em vez de te circuncidar, ela te castrou. E a partir daquele momento, a decepção, a frustração e a tristeza invadiram o teu ser, e você não conseguiu mais ser, a partir daquele dia, a mesma pessoa. E ainda que você sinta a presença de Deus, ela se desvai, como um sangue que vai te drenando, te drenando. Há um sangue do sacrifício que vem para te remir, mas que passa por você e vai embora como uma hemorragia. E você não consegue reter mais nada, porque você não consegue mais produzir, você não consegue mais gerar nada. Rebiaçou que anda lá vai. Ribanto que anda rebiaçurraço que andará. Volte a crer no teu Deus. Volte a crer que Jesus tem levantado filhos e filhas ainda que vão trabalhar na tua intimidade para fazer você voltar a gerar. Para isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Para isso Ele está fazendo essa palavra chegar ao teu ouvido, ao teu coração nessa noite. Aleluia. Eu escrevi aqui ainda que você pode ter perdido a sua fé, porque aquele que teve acesso à tua intimidade, ao invés de te circuncidar, te castrou, te decepcionou, te frustrou, e hoje você não consegue mais nada. Mas o Pai está aqui novamente para te tocar como ninguém pode e te curar de uma vez por todas. Mas entenda, Deus sempre vai usar pessoas. Não fala, a partir de agora o meu negócio é com Deus. A partir de agora eu falo direto com Deus. Não adianta você achar que Deus não vai usar pessoas no seu caminho. O plano B de Deus é te trazer de volta para o plano A. E Ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém. E você vai precisar, como aquele homem, aquele sacerdote, você vai precisar se submeter. Você vai precisar ouvir que alguém está com a presença do Pai realizando um milagre, e ele não está no sistema da sinagoga, mas a presença do Pai está nele. Deus sempre vai usar pessoas, por isso Ele quer restaurar a sua fé.
pois Ele também quer fluir através de você. Tantas gerações sendo afetadas por pessoas que estavam tocando os outros de forma errada. Olha só o que eu escrevi aqui que o Senhor me deu naquele momento. E presta atenção nisso. Tantas gerações afetadas por pessoas que estavam tocando os outros de forma errada, que foi necessário uma pandemia para nos afastar uns dos outros e nos fazer entender e restaurar o verdadeiro valor de um toque. O que a pandemia fez na sociedade? Você não podia chegar nem perto, né? Você não podia tirar a máscara, abraçar então, você não podia mais. Nós passamos um grande período sem ter essa oportunidade. Nós precisávamos de resgatar o valor de um toque, o valor de um abraço, de um valor de você colocar a mão no ombro de alguém e falar: estamos juntos. Isso foi se perdendo. A falsidade de um mundo promíscuo invadindo a igreja. E dentro da igreja também não se encontrava mais isso. Passamos por regras de afastamento, em que muitas pessoas deixaram de se comunicar sinestesicamente, e muitas não retornaram mais para a igreja. Agora eu te pergunto, é coincidência que o índice de depressão e suicídio estejam tão altos nesse momento? Nós somos feitos para nos relacionar. Nós somos feitos para tocar e ser tocados. Nós somos feitos principalmente para deixar Deus nos usar e tocar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Você foi feito para isso. Você foi feito para isso. Quantas pessoas, para pensar, quantas pessoas talvez ainda estejam esperando a tua atitude? Quantas pessoas ainda estão esperando o teu sacerdócio voltar? Eu não falo de um sacerdócio, de um pastor de igreja, mas eu falo do sacerdócio de todos os santos, onde Deus nos revela que todos nós somos sacerdotes da nossa casa. Lá em 2 Reis, olha outro exemplo interessante. Lá em 2 Reis 4:32, diz assim: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia. Que menino? Filho de Sulamita. Lembra da passagem da Sulamita? Que preparou um quarto na sua casa para o profeta. Toda vez que o profeta passava por ali, ele repousava em sua casa, era alimentado, descansava e renovava suas forças. E a bondade daquela mulher com ele foi tão grande que ele perguntou: o que quer que eu te faça? E aí o servo dele viu que ele não tinha filho, que ela não tinha filho. E aí ele profetizou sobre ela, ela engravidou e teve um menino. E vida que segue. Só que em um determinado momento, diz a Bíblia, e chegando Eliseu àquela casa, porque o menino havia o quê? Foi trabalhar com o pai, sentiu uma dor de cabeça e voltou para casa e ali morreu aos pés da mãe. Essa mulher é uma mulher valorosa. Por quê? Porque vai falar que quando o pai chega perto dela, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Ah, você está saindo? Né? Estou saindo, mas está tudo bem. Ela foi procurar o profeta. Ela sabia que o filho dela já estava morto. Mas ela não abalou. Ela continuou crendo que aquele homem tinha parte com Deus. Sabe o que ela creu? Ela creu que aquele homem, que Deus estava com aquele homem e aquele homem estava com Deus. E ela sabia que se aquele homem tocasse o filho dela, o filho dela poderia voltar à vida. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu, olha só o que ele fez. Olha só o que ele fez. Ele sabia que a presença do Pai era com ele. Ele já havia enviado o seu servo, acho que foi com, se eu não me engano, não sei se foi com um lenço. Mandou colocar sobre a cabeça do menino, não funcionou. Aí o servo volta, fala para ele, não funcionou. Ele sabia, então só tem um jeito. Deus precisa tocar nele. Deus precisa tocar nele. E só tem uma forma de Deus tocar. Se ele está em mim, eu sei que ele vai ser curado. É isso que nós precisamos resgatar. Esse é o sacerdócio que a gente precisa resgatar. O valor de saber o que nós carregamos. Porque muitas das vezes somos tímidos.
Muitas das vezes nós não nos lançamos naquilo que Deus está falando. Vai lá, ora por ele, profetiza sobre a vida dele, você se trava. Eu estou falando isso porque isso aconteceu na minha vida. Uma vez eu estava, não sei se eu já falei isso aqui, eu estava com a minha tia no hospital, a minha tia enferma, já há vários meses internada, desenganada já pelos médicos, com vários problemas de saúde, e um deles, o rim dela parou. Eu tenho essa experiência guardada no meu coração e não esqueço. O rim dela parou, e eu fui lá e o Senhor falou, ora por ela, coloca a mão sobre ela e profetiza a cura dela. Eu falei, Senhor, eu vou falar isso na frente do meu irmão, isso não acontecer, como é que eu vou ficar? Aí aquela luta que o profeta fica com a alma, né? Alma e o espírito, alma e o espírito. E o Senhor fala, profetiza. Eu fechei os olhos, comecei a orar, coloquei a mão sobre ela. Por isso que eu sei o que Jesus estava falando. Quem me tocou, eu senti sair virtude de mim. Naquele momento, eu não sabia nada disso que eu estou pregando agora. Eu não tinha quase que nenhuma experiência com Deus. Mas eu criei. E eu senti alguma coisa passando pelo meu corpo. Eu senti como se fosse uma água, não passando por fora banhando, mas passando por dentro. É algo que não sei se não dá para descrever. Eu senti aquilo passando por mim e descendo pela minha mão e descendo sobre a cabeça dela. Eu orei e eu saí de lá. Antes eu tinha feito uma vergonha, porque quando o médico falou, olha, vai acertar as coisas porque ela vai partir. Eu crente na igreja, pastor já, virei para o meu irmão e falou, Sancler, vamos lá organizar, ver um negócio de coisas de enterro. O meu irmão, Sancler, ele virou para mim e falou assim, você pode até não crer, mas eu não vou ver coisa nenhuma. Eu falei, por quê? Na realidade foi ele que me estimulou a orar. Ele não sendo pastor, ele falou assim, eu não creio que vai terminar assim. Aquilo me confrontou, me agrediu. Por quê? Porque eu precisava entender o que eu carrego. Às vezes pessoas de fora enxergam Deus em você e você mesmo não vê isso em você. Às vezes você não vê e pessoas vê. Às vezes pessoas pedem você para orar e você vai orar com dúvida no teu coração, e quem está te pedindo está com mais fé em você, no Deus que você tem, do que você mesmo. E eu fui orar porque eu me senti confrontado. E sabe o que aconteceu? O rim dela foi curado. Ela saiu de lá, foi para casa, fazendo hemodiálise. Daqui a pouco o rim foi voltando, até tirar o cateter. Era deficiente, sempre foi deficiente a vida toda, mas está lá viva até hoje. Até hoje. Eu tive uma experiência com Deus. E não foi uma vez só não. Eu estava lá ainda na Refúgio Bangu antes de vir para cá. Pouco tempo antes de vir para cá. Não sei se ele está assistindo, a esposa do nosso bispo Alex, passando pelo mesmo problema renal. Eu estava no púlpito pregando, falando, e o Espírito Santo falou. Ela estava no cantinho, vai lá e ora por ela como tu orou pela tua tia. E eu entrei naquela luta. Depois eu vou, Senhor, quando ninguém estiver olhando, lá embaixo, no secreto, que vai, não acontece nada, fica tudo certo. O Senhor vai lá e coloca a mão sobre ela. E foi de uma maneira tão forte que eu tive que descer. Eu desci no meio do culto, eu desci, fui lá e coloquei a mão sobre ela, quase em cima do catéter dela, aqui na lateral, e profetizei, falei aquilo que Deus mandou falar. E voltei para o culto. E no dia seguinte ela foi curada? Não. Na semana seguinte ela foi curada? Também não. No mês seguinte, aí começou a ter uma pequena nuvem, o tamanho de um homem. E quando o bispo Alex me falou que o rim dela tinha voltado, eu sei que eu não fui a única pessoa a orar, mas eu sei que Deus também me usou. E eu fiquei muito feliz, eu abracei. Quando eu estava lá e ela chegou para me contar, eu dei um grito lá no pátio. Glória a Deus, deu um pulo, todo mundo ficou olhando assim. Na realidade, Deus está falando comigo. Cagão.
crente me ouvir e deixa eu te usar. Aleluia. Quando você entende o que você carrega, você sabe que não pode viver mais sem tocar as pessoas. Deus continua sendo Deus, Ele só deseja fazer isso através da sua igreja, porque decidiu dividir com a sua noiva a alegria de transformar tudo o que toca. É só o que Ele quer, tocar as pessoas através da sua vida. Aleluia. E para a gente encerrar, o toque de Jesus nos traz segurança, nos traz a verdadeira paz, mas muitas vezes a gente rejeita. Por isso Ele mesmo disse, lá em Lucas 13, Ele estava ali já para passar pelo sacrifício, e Ele, chegando a Jerusalém, Ele olha para a cidade e fala, ora, aleluia, Ele olha e fala, no versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitais. Sabe o que ele está dizendo? Eu quis tocar vocês. Você acha que Deus tinha raiva dos fariseus? Não. Você acha que Ele tinha raiva dos cobradores de impostos? Não. Você acha que Ele tinha raiva do sumo sacerdote? Não. Jesus, Ele confrontou o pecado, mas Ele amava o pecador. Nunca deixou de amar. Por isso Ele disse, como eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não aceitastes. Só que teve um que aceitou. Por isso que eu digo, deixa Deus te tocar nessa noite. Tu nunca mais vai se sentir sozinho, tu nunca mais vai se sentir vulnerável, inseguro. Tu vê que tem tanta gente que vive desesperado, num estado constante de insegurança, colocando cadeado e tranca em tudo que é lugar. Eu mesmo cheguei nessa igreja e fiquei pasmo. Eu não entendi, porque eu cheguei aqui, gente, só naquela porta tinham 4 cadeados, mais 2 aqui. Eu falei, Jesus, que é isso? Porque a palavra de Deus diz, se o Senhor não vigiar, em vão, além do alarme, em vão vigia a sentinela. Tudo bem, a sentinela ainda assim tem que estar lá. Mas se você não confia em Deus, você começa a se exceder. E o Senhor está dizendo o quê? Deixa eu te tocar, porque quando você sente o meu calor, quando você sente a minha presença, você descansa. E quando ele estava falando comigo, eu lembrei na hora. Sabe de quem? Quem que se deixou ser tocado? Quem que encontrou esse lugar de segurança? João. O que a Bíblia fala sobre João? Ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Jesus, vem cá. Vem cá. Vem cá. É isso que Ele quer fazer isso contigo. Vem cá, filho. Vem cá, filha. Oh, vem cá. Como nós falamos, não sei se foi domingo, se foi quinta, porque gastais o fruto do vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode te satisfazer, naquilo que não pode te dar segurança. Vem cá. Coloca aqui. O pai falando através do filho, coloca a tua cabeça aqui no meu peito, deixa eu te abraçar. Meu filho, quando faz isso na minha casa, é uma coisa que eu amo nele, é que às vezes ele chega, pai, me dá um abraço. E às vezes eu estou no sofá e ele se joga. E tá grande, tá pesado, às vezes ele se joga e machuca. Tá bravo, precisa atorar o garoto. Mas ele se sente seguro no pai. Ele vai carregar essa referência. Amanhã eu não vou estar aqui, mas o verdadeiro pai dele nunca vai deixar ele sozinho. Ele vai lembrar de uma coisa natural, de um pai biológico, mas que apresentou a ele o Pai eterno. O próprio Jesus disse, o próprio João falou lá em João 13, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este,
para perguntar quem era aquele que iria, quem ele falava, ou seja, quem iria trair. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Eu não estou falando aqui sobre o traidor, mas olha só que interessante. Pedro não pergunta para Jesus. Pedro vira para João. Por quê? João estava mais íntimo. João estava ali, ó. Ei, já que tu tá aí com ele, já que você tá pertinho dele, pergunta aí quem vai trair. Pergunta a ele então. Agora, por que será que a Bíblia vai dizer que João foi o único que não passou pela morte da mesma maneira que os outros? E o próprio Jesus falou acerca dele: se eu quiser que ele fique, o que te importa? Segue-me tu. Houve ali um mistério diferenciado com João. Mas não vamos entrar nessa seara hoje. O que você precisa saber é que Deus quer te tocar, e que Deus quer tocar na sua casa, na sua família, na sua vida e na vida daqueles a quem Ele ama, quem você colocou no seu caminho através de você. Deixa Ele estancar a sua hemorragia, deixa Ele renovar o seu sacerdócio e deixa Ele ser Deus através de você. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Como eu gostaria do ministério de louvor aqui agora, entrando junto comigo. Mas eu ouço os anjos cantando, eu ouço os céus cantando nesse lugar. Aleluia, Jesus. E Deus quer te tocar nessa noite. Você que está aqui, você que está nos assistindo, creia somente, faça como aquela mulher. Penetre a quantidade de obstáculos que está à sua frente. Não pode te impedir de você alcançar a tua bênção. Não pode impedir que a virtude do Senhor Jesus seja transferida para você nessa noite. Basta você crer, basta você tocá-lo nessa noite. Basta falar: o Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu vim te tocar e quero ser tocado. Eu vim te tocar e quero ser tocada. Senhor, eu quero aprender a discernir isso, Senhor. Eu preciso disso, Pai, porque eu quero voltar à vida, Senhor. Fecha teus olhos essa noite, vamos orar. Fecha teus olhos essa noite, deixa o Senhor te tocar. Fecha teus olhos essa noite, saia do plano natural e entre no plano espiritual. Deixa Deus mudar a sua intimidade. Deixa Ele te circuncidar novamente. Deixa Ele podar para fazer de você um reprodutor, uma pessoa fértil, que por onde passa gera, por onde passa libera vida, por onde passa transforma o ambiente em que está localizado. Deixa Ele fazer isso contigo nessa noite. Ore a Ele, dê uma resposta e fale: Senhor, estou aqui. Senhor, ei os teus filhos, Pai. E eu me incluo junto com eles, Pai, porque precisamos, Senhor, do teu toque. Nosso desejo nessa noite, Pai, Senhor, é nos esconder debaixo das tuas asas, Senhor, assim como João fazia, Pai. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. E te pedimos em nome de Jesus, remove o nosso opróbrio, remove toda a incredulidade, remove toda a frustração, remove toda a depressão, toda a tristeza, remove, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, e nos faça férteis novamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, Senhor Deus. Oh, Pai, sim, Senhor. É só o que a gente precisa, Pai. Não é de carros, nem cavalos, nem de ouro, nem de prata. Nós precisamos do toque, porque quando o Senhor nos toca, tudo perde importância. Pai, nós nos rendemos essa noite diante de Ti, como fala este louvor, Senhor. Canta, vamos cantar este louvor antes de encerrarmos este culto. Aleluia. Expresso a vontade do meu coração, Senhor, intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça, mas não quero tocar só na tua orla.
Eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque. Oh Senhor, queremos te tocar. Toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, Nós queremos também, Senhor. um toque, oh Senhor, o teu Tocar a nossa toque. vida, Senhor. Toca agora, Senhor, toca o nosso coração. Toca, 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 oh Deus. Nos toca agora. Toca nossa alma, toca nossa mente, toca o nosso corpo, Deus. Sacerdote. Com apenas um toque, vem tocar tua igreja no Brasil. Um toque, oh Senhor, o teu toque. Um toque, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Amém. É sim. Não precisa de muita coisa. Apenas a nossa rendição. Apenas o nosso quebrantamento. Apenas da nossa sede. Apenas a vontade de recebê-lo. Um ímpeto do nosso ser de querer tocá-lo. Uma obstinação invariável de querer tocá-lo. Arabaçuqueandarai. Ei, Deus é Deus. Continua sendo Deus. Hoje nós vamos para casa, mas não será a mesma coisa. Entenda uma coisa, tem sido dias de muita descoberta, tem sido dias de mergulho, tem sido dias de uma nova estação. O pastor sim fica agoniado, que o pastor gostaria que todas as ovelhas estivessem comendo e bebendo desse maná. Mas Deus está levantando as suas colunas. Não tenha dúvida disso. Deus está preparando. Olha para mim, gente. Você aí em cima também. Vocês são a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pode preparar, que a chuva vai vir. Descansar em teus braços de amor. Ouribaço que andará. Tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Vou me esconder. Tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar.
que você está levando daqui nessa noite. A presença dele. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, em nome de Jesus.